Olá, ouvintes, todos que nos acompanham aqui no nosso podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. André Bom Tempo com o nosso Notícias Comentadas, falando aí sobre a semana, um balanço, algumas coisas que nós vimos ou, em alguns casos, deixamos de ver aqui ao longo do nosso noticiário. Bom, um ponto que eu queria destacar é ainda todo o avanço, né, da questão da guerra na Palestina, a situação cada vez mais piorando, infelizmente, e claro, a gente sempre espera aí que as coisas evidentemente melhorem, né? Mas também o que seria uma melhora nessa atual conjuntura, nessa situação lamentável que estamos vendo, né? Um grande ponto aí a se destacar é exatamente o número, né, de crianças, de inocentes aí mortos por tudo o que está ocorrendo e uma verdadeira sensação de o que fazer, né? Um outro ponto é justamente as manifestações que a esquerda, de forma geral, tem organizado, não somente a esquerda, né? Afinal de contas, temos visto os grupos de judeus ortodoxos, e principalmente em território israelense, protestando contra o massacre e sendo também aí punido, né? Sendo também atacado pelas forças de segurança do Estado de Israel. E aqui em outros países não foi visto algo muito diferente, em especial no Brasil, embora na última vez aí não tenha ocorrido truculência policial, mas acabamos tendo também, infelizmente, sendo atacados, né, indiretamente, como se fossem apoiadores do terrorismo ou algo dessa natureza. O que se deve aí bastante destacar, sem entrar no mérito do que é terrorismo ou não, mas é o fato de que precisamos defender, antes de tudo, as vidas, né? A população palestina contra a opressão visível e real que estão sofrendo aí nas mãos do Estado palestino. Inclusive, a própria população de Israel tem feito manifestações, inclusive diversos protestos aí, exigindo a renúncia, exigindo a saída de Benjamin Netanyahu do poder e novas eleições e, consequentemente, uma nova política em Israel que preveja inclusive o fim dessa verdadeira barbárie que estamos vendo naquela região. Falando em manifestações também, parabenizar o Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos aqui de São José dos Campos e região. Vimos aí a reversão, né, das demissões e, claro, a luta não para. Como se lê muito bem em Salário, Preço e Lucro, né, de Karl Marx, a greve financeira, né, a greve por questões salariais é importante, mas também toda a questão da greve por conta de demissões, por questões trabalhistas de modo geral, e principalmente a chamada greve política, né? Não se pode falar pura e simplesmente numa greve salarial quando você não tem, quando falta também a greve política, que é justamente a que vai, afinal de contas, promover uma ação mais intensa contra os ataques, né, do capital contra os trabalhadores. Esse é um ponto aí a se pensar e fortalecer também, que é importante reforçarmos aqui, trazer também para o canal. E evidentemente que essas manifestações, essas greves inspirem outros processos aqui no Brasil também.
Temos visto a questão da USP, há semanas que estamos aí na cobertura, no acompanhamento. Infelizmente, a situação tem sido um pouco delicada, né? Alguns grupos tentando acabar com a greve, outros querendo permanecer e o movimento tendo aí um relativo enfraquecimento, né? Sem ter conquistado ainda tudo aquilo que pleiteava. Porém, vamos continuar essa semana verificando, cobrindo, fazendo todas as observações possíveis, como se diria, né? Não deixar a peteca cair e ver, afinal de contas, tudo o que está ocorrendo para, afinal de contas, continuar trazendo aí as novidades para vocês ouvintes. E uma notícia que recentemente tem gerado bastante polêmica foi o assassinato de uma pessoa em situação de rua, que também é vendedora de doces, era, né, vendedora de doces no município de Blumenau, que acabou sendo morta pelo pai de uma garotinha, de uma menina da qual ele estava tentando vender o doce, né, uma paçoca, algo dessa natureza. Bom, um grande problema, embora tenham se falado muito aí da questão da violência, né, e dos ataques que a população, principalmente a população de rua, tem sofrido em cidades de Blumenau, entre outros lugares aí, de Santa Catarina. Um ponto infeliz aí nessa história é que, segundo outros relatos, o pai teria agido como uma resposta, né? Ele, na verdade, o que era a princípio uma simples venda de doces acabou se transformando posteriormente numa espécie de ameaça, numa tentativa de assalto, segundo relatos, do qual o pai acabou reagindo e, consequentemente, esfaqueando o morador de rua, né, a pessoa em situação de rua lá, o vendedor de doces, e acabou culminando aí na morte do mesmo. Bom, claro que investigações, antes de tudo, são devidamente necessárias e não vou, a princípio, aqui tomar partido de quem estava certo ou errado nessa situação. A grande questão, se é que podemos julgar quem está certo ou errado, quem está errado, evidentemente, é quem está fazendo aí uma espécie de torcida organizada por parte dessa ou daquela parte, sem estar analisando, antes de tudo, o grande problema, que é justamente o abandono que as pessoas, em especial em situação de rua, estão tendo aí por parte do Estado, mostrando mais uma vez o papel do Estado, em especial do Estado brasileiro, como a gente bem vê no marxismo, que infelizmente não é o de proteger a população, mas sim, ou melhor, até é proteger a população, mas proteger uma minoria privilegiada da população contra a grande maioria daqueles que são despossuídos. E finalizando o nosso podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco aqui, o Notícias Comentadas de hoje, falar que foi simplesmente ridícula a publicação da página Pelo Bem de São José, fazendo aí diversas piadinhas, ironias com a questão transexual e ironizando aquilo que ela, entre outros, chamam de ideologia de gênero. E partindo desse conceito idiota, né, criado pela direita da ideologia de gênero, fazendo piadinhas e comentários um tanto quanto toscos sobre a questão
do homem ser mulher, da mulher ser homem, e enfim, aquilo que a princípio tentou-se ser apenas uma brincadeira para descontrair o final de semana, acabou se revelando aí uma patética forma de publicidade que, inclusive, provocou diversos comentários e reações negativas, fazendo com que a página acabasse tomando o famoso semancol e, consequentemente, excluindo a publicação. Porém, isso não os livra, né, das diversas críticas e aqui de reforçarmos esse tipo de comentário. E, obviamente, espero que não repitam a dose, porque se isso acontecer, virão novamente os mesmos comentários, as mesmas críticas, as mesmas posturas e, evidentemente, ao contrário do que foi essa última vez, eu, entre outros, vamos tirar prints da página e, evidentemente, além de criticar, se possível, ainda vamos denunciar como crime de transfobia. Parece exagero, mas acho que tem certas coisas aí que não dá para simplesmente passar em branco, não dá para simplesmente passar o pano. Bom, meus queridos, encerrando, portanto, então, nosso notícias comentadas deste final de semana, encerrando aí a semana do desse início de novembro, nosso primeiro notícias comentadas do mês de novembro. Um abraço, um beijo no coração de todos vocês e tchau!